Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí gravar o vídeo, né? Tava um tempinho parado, né? Cansado, gente, cansado. Né? Deu até estourou um negócio no meu nariz aqui, ó. Aqui, cadê? Então, mas voltando a gravar aqui um vídeo da Celina Arias, né? Para falar com vocês do concurso de. Vai cair aí no concurso de Taubaté e tal. Eu tirei exatamente o PowerPoint que está lá indicado na bibliografia para apresentar para vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas, agradecer, né? Eu montei uma playlist aí de Taubaté também para ajudar a galera que vai fazer o concurso, né? O pessoal tá pedindo aulão aí e tal, né? Vamos tentar fazer, né, gente? Tá complicado, tá corrido para demais, né? Voltando no ritmo de aula agora. Então vamos lá, né? Esse texto que está lá na Conferência Nacional de Educação Básica, função da social da escola, da Celina Alves Arias, né? Ela era diretora, eu acho que ainda é, né? Do Simprominas, ou foi, né? E ela vai apresentar isso e é exatamente esse PowerPoint que está no slide, né? Que começa com o esquema de apresentação, quem é a CONTE, né? Princípios, bandeiras, função social da escola, vai falar um pouquinho da Constituição Federal, da LDB, concepção CONEB, CONTEI, ou CONTEI, né? Outras concepções, e aqui campanhas e tal, e ela começa aqui, né, com os princípios, né, os princípios importantes. Eu sempre falo que as bancas gostam muito de princípios, né? Eita, aumentei errado aqui. E aí coloca assim: defesa da escola pública gratuita e laica em todos os níveis, né? Então, claro, a escola pública, a importância, e está no DNA da nossa educação, essa escola pública para todos, aberta para todos, inclusiva, né? E laica, que quer dizer o seguinte: sem religião, né? Sem adotar lá uma determinada religião. Claro, tem ensino religioso, pode ter, sim, mas não ser uma escola, desculpa, a voz falhou, não ser uma escola vinculada a uma determinada religião, né? A pública, veja, escolas privadas podem ter lá um modelo religioso, como existem escolas católicas, adventistas, claro que pode, claro, privada, a escola privada pode sim, tá? Mas aqui está falando da escola pública. Olha aqui, ó, educação como direito de todos e dever do Estado, né? Sempre falo nas minhas aulas, educação, esses autores têm que pensar, a grande parte deles, né, pensa na educação como amplitude, educação para todos, e educação um dever do Estado. Regulamentação do ensino privado sobre o controle do Estado. Então a Celina está defendendo isso, né? E ela vai explanar nessa conferência sobre isso, essa importância da regulamentação do ensino privado e o controle disso pelo Estado. A não inclusão do setor da educação na OMC. Fábio, o que é isso? Organização Mundial do Comércio. Ou seja, educação não está relacionado com essa questão mercadológica, liberal, comercial, né? Educação, ela tem um outro propósito que não se insere aí nas regras empresariais e tal. É isso que ela está colocando aí na questão do livre mercado, do liberalismo, né? Contra essa inclusão desse setor na Organização Mundial do Comércio. Não intromissão dos organismos internacionais nos rumos da educação internacional, da educação nacional, né? Então, a autonomia do país em relação aos seus projetos, programas, sem sofrer influências, interferências externas, né, internacionais, e defesa de um sistema nacional de educação, rede pública e setor privado, né? Então, admitindo aí sim a existência do setor privado, mas como ela disse, né, sob o controle do Estado, essa regulamentação do ensino privado, e a rede pública de educação, tá? Então, são as ideias, os princípios que ela trouxe aí nessa palestra e que você tem que estar bastante atento, tá? Função social da escola, isso, né, o tema central aí
da abordagem dela. Então ela coloca lá como texto referência nesse debate aí, né? Educação é a processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais amplas, né? Então, olha, aqui ela traz uma definição de educação que é um processo, certo? Um processo, isso é muito claro, né? Começa ali, às vezes na creche, às vezes agora obrigatoriamente na pré-escola, depois no ensino fundamental. É uma prática social, ela envolve todo o mecanismo da sociedade, a educação, os valores, enfim, bem amplo o atendimento e a gente vive a educação, né? A educação obrigatória, a gente nasce, tem que ir para a escola, está na Constituição, que é obrigatório, né? E isso cria ali nossa prática, nossa vida, nossas relações sociais que vão se ampliando à medida que a gente vai aprendendo, vai tomando conhecimento da cultura acumulada, né, dos conhecimentos acumulados, enfim. Tá? Então, veja, educação é processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais amplas. Olha a palavra ampla aqui que eu sempre falo para vocês. Vai responder uma questão? Pensa na amplitude da educação, né? Sempre ampla, sempre para todos, sempre inclusiva, nunca excluindo, nunca segregando, nunca discriminando. Se aparece alguma alternativa que segrega, separa, exclui, você já pode ter certeza que está errado, a não ser que a banca esteja pedindo a questão errada. B, processo contínuo de formação. Um processo que não para, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Quando você está estudando aqui, você está ouvindo, está refletindo, está concordando, está discordando. Né? É um processo contínuo de formação e é um direito inalienável do cidadão, ou seja, todos nós temos direito à educação, ninguém pode tirar esse direito da gente. Na pandemia aconteceu muito, o pai, a mãe falam assim, mas esse ano já está perdido mesmo, então eu não vou fazer nada. Pode? Não pode, porque isso é um direito inalienável. Nem o pai, nem a mãe, nem ninguém pode tirar esse direito do cidadão. E aí tem a prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes para atender às diferentes demandas, tá? Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, o local, né? O local privilegiado a escola, ali, né? Entendida como espaço de direitos. Então, ali, a escola, você vai vivenciar situações que são importantíssimas para o seu desenvolvimento pleno, para o seu conhecimento, para o seu crescimento, para que você tenha crítica, né? Seja um cidadão crítico, um cidadão que conheça os seus direitos. Então, a escola é esse espaço privilegiado, por isso que ela tem que ser democrática, por isso que ela tem que ser inclusiva, por isso que ela tem que respeitar, né, os direitos humanos, por isso que ela tem que ser agregadora, acolhedora, porque é aí que se constrói toda a base, né, de uma prática que seja desenvolvida na sociedade. Ela tem um papel muito importante. Claro que não é só a escola, mas é um espaço importantíssimo no desenvolvimento das pessoas, certo? Então, olha só, devemos trabalhar em defesa da educação pública gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. É aquilo que eu falei, olha o DNA aí da educação. Democracia, inclusão, qualidade social para todos, né? Então, são pontos que quando você vai responder uma pergunta, quando você vai fazer um concurso que fala sobre educação, que traz no seu edital vários autores que têm esse pensamento,
você não pode responder coisas que são contrárias a isso, porque isso está no DNA da educação. É fundamental a universalização do acesso, a ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades da educação básica. Isso está na Constituição, está na LDB, está no ECA. Veja, universalizar o ensino, né? Atender a todos, ampliar a jornada escolar para que não só as crianças tenham acesso não só mais tempo, mas mais oportunidades, mais ensino de qualidade, de conhecimento, né? Porque também aqui está falando da permanência, não é só ampliar, é garantir que essa escola vá conseguir fazer com que essa criança que entra lá na pré-escola, que ela consiga percorrer todas as etapas até o ensino médio, e se ela quiser, né, e se assim for um desejo da criança, ela também acessar a universidade, acessar outros cursos, enfim. Então, é indispensável a escola, portanto, socializar o saber sistematizado. Ou seja, tudo aquilo que a humanidade acumulou, a ciência, o conhecimento na literatura, tudo aquilo que nós fomos acumulando, é importante que seja socializado, é importante levar esse conhecimento para as pessoas. E às vezes, esse conhecimento, você tem que, aquilo que a gente sempre fala, né? É importante o contexto? Sim, é importante o contexto. É importante que você abra portas, né? Abra portas para o aluno, para que ele possa aprender. E aí eu me lembrei de uma experiência que eu tive lá numa escola do Guarujá, uma professora de português, né? Então tinha uma comunidade lá muito ligada no rap, no funk e tal. E para que a gente sempre falava, né? Olha, tem que o rap, o funk fazem parte da cultura daquele local, sim, mas a gente precisa também ampliar, né? Ouvir outras músicas, outras coisas, ampliar os nossos horizontes, né? É ruim quando a gente fica só num segmento, então é ampliar. E aí ela trabalhou poemas, se eu não me engano, de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, e os meninos pegaram esses poemas e transformaram em rap, em funk, e foi muito interessante, porque aqueles meninos começaram a acessar coisas do saber sistematizado, da cultura brasileira, de uma cultura de autores, começaram a ler, começaram a se interessar, e isso é ampliar os horizontes, né? Não é descartar, dizer que isso é ruim, desvalorizar aquilo que muitas vezes... Eu sei que muitas vezes músicas, por exemplo, hoje, funks, tem gosto duvidoso, né? Às vezes muito sexualizados, erotizados, enfim. Mas a gente precisa tentar descobrir portas para que a gente consiga trazer o aluno, consiga criar um ambiente que ele se sinta acolhido e que ele possa aprender, né? Já trabalhei, por exemplo, música dos Racionais. Então, isso é uma forma de você criar ambientes de aprendizado, né? Trabalhei Racionais, depois já trabalhei Construção, do Chico Buarque. Então, você vai ali mostrando várias coisas, mostrando várias opções de aprendizado, tá? Então, quando ela fala socializar o saber, sistematizado, fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos, e isso é importante. A gente precisa que as pessoas, né, ao analisar as questões, elas sejam críticas. Hoje a gente sente tanta falta disso, muita gente que absorve informações de Facebook, de WhatsApp, sem analisar, sem crítica, né, sem filtro, e isso é muito ruim. E nossos alunos precisam saber fazer isso, porque é um mundo de informações, é muita informação, e muita informação não significa conhecimento.
Então, quando ela fala fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos, é que há uma elaboração, um pensamento, uma reflexão. Ó, aquilo que eu falei, ó, aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos, o saber popular, né? Então, às vezes, aquela música daquele local, tal, né? Ah, mas isso aqui é uma cultura que os alunos não têm interesse, né? Mas fazer essas pontes, olha só, construir a ponte de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, com funk, com rap, foi ponte, né? Um saber científico, de repente, trazer aquilo para a realidade do aluno, uma situação que acontece no bairro, uma situação que acontece na vida dele. Isso é criar pontes, e aí o conhecimento tem passagem livre quando você constrói pontes. Quando você constrói uma crítica de falar assim, logo de cara, isso não presta, isso é porcaria, isso é lixo, você está criando muros. E quem cria muros não faz o conhecimento fluir. Quem cria pontes faz o saber caminhar. Hoje eu tô poeta hoje, hein? Nossa, agora foi fundo. Adotar uma gestão participativa no seu interior. É claro, gente, se a gente quer ensinar democracia, a gente tem que ser democrático, né? A gente tem que buscar ouvir as pessoas, ouvir as opiniões, para você fazer uma gestão participativa. Só podemos ensinar democracia se praticarmos a democracia. Se eu sou um gestor autoritário que não ouve as pessoas, que decide tudo sem ouvir ninguém, eu estou fazendo uma gestão participativa. E aí eu vou falar de democracia? Não dá, né? Não dá. Então precisa refletir sobre isso. Contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Gente, a educação ela precisa ser, segundo a Celina, esse mecanismo transformador da realidade. Um país de todos, com igualdade, sem miséria, sem gente passando fome, sem gente sendo discriminada, sem gente sendo explorada, sem gente sendo violentada, né? Um país justo, é isso. A gente precisa ter um país melhor e a educação é uma das formas de transformação. É só educação, professor? Não, mas a Celina está colocando aqui, ó, ela é importantíssima para a gente fazer essa transformação. E a Constituição Federal que ela traz aqui, ó, de 1988, artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Olha só como é, né? A educação é direito de todos. E é dever de quem? É dever do Estado, mas também é dever da família. E aí quando uma família, né, quando o pai ou a mãe chega e fala assim, ah, mas eu não vou levar porque eu trabalho, eu não tenho condição de levar, não tem essa opção, né? É dever do Estado fornecer os meios para que se tenha escola, para que se tenha professores, para que se tenha estrutura, e é dever da família garantir a matrícula do aluno, levar o aluno para a escola, acompanhar o aluno, é dever, não é opção, tá, gente? Então é importante entender isso. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento, é amplo, né? A pessoa sobre todos os seus aspectos, social, cultural, né? Tudo, tá? Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A frase mais dita, né, nas leis da educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, artigo 205. Olha, ela está trazendo os elementos legais de tudo aquilo que ela já colocou antes, de tudo aquilo que ela já mencionou aí, tá? E a LDB, olha a LDB, título 1 da educação, a lei, né, LDBem, alguns gostam de chamar de LDBem,
né, que é Lei, Diretriz e Base da Educação Nacional. Eu gosto de chamar de LDB mesmo, porque eu sou da antiga, né? Então, 1996, artigo 1, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, porque educação começa onde? Na vida familiar. É lá que a criança vai aprender as primeiras palavras, vai dar os primeiros passos, né? Então é na vida familiar, é na convivência humana também, no bairro, com a família, com as pessoas próximas, no trabalho, todo lugar a gente está aprendendo, né? Educação é um processo formativo que se dá em todos os locais, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, em todos esses lugares a gente aprende, gente. A gente aprende nos movimentos sociais. Eu fui do movimento estudantil, né? Aprendi muito. Errei também, errei muito, mas o erro faz parte do aprendizado. Organizações da sociedade civil, já trabalhei em ONGs, né? Manifestações culturais, quando você vai assistir uma peça de teatro, quando você vai num show de música, tudo isso vai incorporando aprendizados, novas experiências, e você vai crescendo enquanto pessoa. A educação, parágrafo 2, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Não pode existir uma educação que não dialoga com a sociedade, que não dialoga com a vida real, né? Não pode existir aquela educação só escolar, aquela educação feita só para ensinar o beabá, sem que esse beabá discuta a realidade do trabalhador, discuta a questão do meio ambiente, discuta a questão dos problemas locais, discuta as soluções locais, a criatividade, né? Então, a educação escolar ela tem que conversar com o mundo, né? Ela não pode ser descolada da sociedade, por isso que fala vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2, a educação, dever da família e do Estado. Olha aqui de novo, né? Inspirada nos princípios de liberdade. Então, quando você vê alguma questão que está ali tolhindo a liberdade, que está indo contra a liberdade, se a pergunta quer saber lá a correta, né, que está de acordo com a lei, que está de acordo com os nossos pensadores, não pode ser, né? Não pode ser certa. A alternativa que tolhe a liberdade, a alternativa que vai contra a liberdade. E nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Veja, eu falo que é a frase que mais aparece nos textos da educação, na legislação educacional. Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Outras concepções, ela vai trazer aqui Paulo Freire, né? A formação do sujeito deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino, dos destinos de sua educação e da sua sociedade, né? Então, importante que essa formação ela tente, né, fazer com que a pessoa possa ir ter, quando ele fala papel dirigente na definição do seu destino, é aquilo que eu coloquei logo no começo, que a pessoa possa optar, né? Possa estudar, possa ter garantido seus direitos, se ela quiser fazer faculdade, ela vai, se ela quiser fazer um curso técnico, ela vai, ou seja, ela é dona, dirigente do seu destino, da sua educação e da sua sociedade. É importante isso, né? Dar oportunidades. Quantas pessoas não têm oportunidades, né? Quantas pessoas não têm um plano de vida, um projeto de vida, não sabem o que querem, não sabem onde querem chegar, né?
deixa, como diz lá aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É isso que Paulo Freire está colocando. A formação não pode ser deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Você é dono do seu destino, da sua vida, certo? É isso. Por isso a formação tem que garantir isso. B. Formar no cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que o tornem um estudante solidário, crítico, ético e participativo. Gente, não adianta nada a gente ensinar, desenvolver tudo que nós falamos aqui, né? E formar um cidadão que não é solidário, que não é crítico, que não é ético e que não é participativo. Imagina quantas pessoas a gente vê agindo com falta de ética, pessoas que não são solidárias, quantas notícias ainda nos impactam, que a gente vê coisa de racismo, de preconceito, né, de desvalorização das pessoas. Então, a gente tem que lutar contra tudo isso. E para lutar, a gente precisa que esse cidadão tenha não só conhecimento, mas atitudes e valores, que é muito importante, né? José Geraldo Bueno, da PUC São Paulo, a construção de um sistema de ensino que se possa se constituir em fator de mudança social, né? E é uma mudança no sentido de melhor, né? Para melhor, onde as pessoas sejam tudo aquilo que a gente falou, solidárias, éticas, participativas, críticas, né? B. Responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, de formação do cidadão e da constituição do sujeito social. E essa questão da cultura sempre me incomodou muito, porque a gente tende a menosprezar aquelas pessoas que ouvem determinada música, não sei o quê. E assim, gente, muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de conhecer outros tipos de música, de conhecer outras formas de música. Todo mundo que eu vejo que tem essa oportunidade se encanta, porque a música, né, música clássica, música, enfim, as várias expressões musicais, elas são fantásticas, né? São fantásticas. Por isso que elas perduram aí, né? Uma eternidade, né? Algumas músicas atravessam gerações. Então, muitas vezes não se tem oportunidade de acesso à arte, né? Mesmo eu, às vezes, eu sinto falta de ir no teatro, de ser uma pessoa mais ligada às artes, né? Conheço muitos amigos que sabem, vão no MASP, sabem apreciar um quadro. Então, por quê? Porque tiveram acesso a isso. Eu já não tive tanto esse acesso à arte, por exemplo, né? Então, eu procuro cada vez mais tentar me aperfeiçoar, mas é o acesso à cultura que muitas vezes a gente não tem. Então, recentemente comecei a ler bastante livros da literatura chinesa, e que riqueza, gente, mas eu não tinha acesso, né? Africana, literatura cubana. Então, sabe, quando a gente se despende de preconceitos, porque está muito essa coisa agora, ai, porque é de esquerda, ai, porque é de direita, ai, porque não sei o que, a gente precisa romper com esses preconceitos. Eu li um livro, até indico para vocês, chama Cachorro Velho, de uma escritora cubana, né? Cardenas, esqueci o nome dela, tá ali em cima. Mas é um livro que todo mundo que eu emprestei esse livro amou, chorou e se emocionou. Então, aí tem gente que fala assim, é de Cuba? Isso é comunista, eu nem vou ler esse livro. E aí você vai se restringindo o acesso à informação, o acesso à sua formação e à sua constituição enquanto sujeito. Não tem problema ser conservador, ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Não tem problema nenhum. O problema é você fechar as portas do conhecimento por conta da ideologia A, B, C, D, E, F, G, H. Tá? E tudo que a autora traz, né, é esse componente de formação do cidadão, do sujeito social, que tem acesso à cultura,
C. Distinção entre a função da escola em relação à origem social dos alunos trouxe importantes contribuições para uma melhor compreensão da complexidade dessa instituição. Por outro, parece ter desembocado. Eita, quando eu começo a dar aula, gente, os cachorros começam a latir, né? É sempre assim. Por outro, parece ter desembocado novamente numa concepção abstrata de escola, em particular em relação à escola pública, como sendo aquela que voltada fundamentalmente para a educação das crianças das camadas populares, cumpre o papel de reprodutora das relações sociais e apoio à manutenção do status quo. Então, todos esses autores, inclusive a Celina, são contra isso, né? Contra essa escola reprodutora das relações sociais, aquela escola que vai produzir cidadãos para o trabalho pesado, para o subemprego, para os trabalhos, para os piores trabalhos na sociedade, ou para os trabalhos que não são valorizados, né? Aquela educação que, ao invés de transformar, não, ela vai manter o status quo, essa grande desigualdade social, a discriminação, às vezes a falta da democracia, né? Então, por isso que a gente vê, às vezes, pulular aí ideias que vão contra a democracia. E aqui é justamente isso que a autora está trazendo, né? É justamente isso que a Celina, nessa palestra, busca mostrar a importância da educação transformadora, da educação enquanto uma prática social, tá? E aí parece que, como sempre, os responsáveis pelas políticas sociais, entre elas a da educação, em nosso país, encontraram um novo bode expiatório: as unidades escolares. No passado foram os alunos por suas carências e dificuldades, ou os professores e sua falta de formação, como se essa falta de formação não fosse produto das políticas educacionais. Agora parece que se transfere essa função social à escola, né? Então, olha só, ela está fazendo uma reflexão nessa questão aí profunda dessa, né, às vezes culpabilização ou do aluno ou do professor, né, agora da escola, enfim, de todos os problemas, né, que acontecem. Então, é uma espécie de, como ela coloca, um bode, né, como coloca aqui o autor, um bode expiatório, o autor que ela está citando, né, um bode expiatório, né, porque aí começa-se aquelas teorias, enfim, conspiratórias, aquelas coisas que somente estreitam o pensamento, né? Coloca aqui também a ideia de Pablo Gentili sobre a visão, né? Ela está colocando vários autores aí, várias visões, né? Aqui a visão neoliberal da função social da escola. Então, essa visão que diz o seguinte: na perspectiva dos homens de negócios, nesse novo modelo de sociedade, a escola deve ter por função a transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente num mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Veja, essa visão neoliberal da escola é aquela visão que visa produzir pessoas para o mercado de trabalho. E é diferente do que está na Constituição quando fala para o mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho, gente, é uma coisa muito ampla. É uma coisa que você tem N possibilidades. O mercado de trabalho citado aqui é a visão neoliberal. É aquele mercado, é justamente reproduzir, né? Produzir pessoas para trabalhar no supermercado, para trabalhar ali, naquelas funções ali mais menos valorizadas na sociedade enfim, e que são ali mão de obra barata, né? Ou para que as competências e habilidades sejam desenvolvidas para um determinado nicho de mercado, para atender às necessidades da indústria, do comércio,
e não as necessidades do ser humano, e não as necessidades de uma vida melhor, né? Então essa visão neoliberal parte sempre do mercado e não do ser humano. O que importa é o mercado, não o ser humano, né? E isso a gente tem que pensar. O mercado é mais importante? Ah, professor, mas isso na realidade é assim mesmo, né? As pessoas têm que se preparar. Gente, a gente tem que se preparar, na verdade, a reflexão que o texto quer é para construir um mundo melhor, não para ter um mercado altamente seletivo, cada vez mais restrito, onde apenas alguns são selecionados e outros vão viver à margem da sociedade, na miséria. Não é isso que a gente quer para uma sociedade melhor, né? Aí diz aqui, isso é a visão neoliberal, né? Essa educação mais utilitarista, né? Mais voltada ali para atender as necessidades do mercado. A educação escolar deve garantir as funções de classificação e hierarquização dos postulantes aos futuros empregos ou aos empregos do futuro. Ou seja, os melhores, né, vencerão aqueles que não foram os melhores, né, estão perdidos. Para os neoliberais, nisso reside a função social da escola. Semelhante desafio só pode ter êxito no mercado educacional que seja ele próprio uma instância de seleção meritocrática, em suma, um espaço altamente competitivo. Aí você vai falar, professor, o concurso é isso, não sei o quê, né? Calma, gente. A gente tem que ter uma ideia que a educação básica, né, educação básica, fundamental, ela tem a visão transformadora. Essa educação neoliberal, ela apenas quer separar aqueles que são melhores, aqueles que não, em tese, né, na ideia neoliberal, aqueles que não são bons. E a gente tem que preparar uma educação que valorize todos os seres humanos, porque todos nós temos os nossos potenciais, temos as nossas falhas. É que se a gente é excluído, né? Quantas vezes eu tô com dificuldade de responder os comentários, mas quantas vezes eu percebo pessoas de potencial, mas que estão desanimadas, que a vida deu tanta cacetada nela que ela se acha, ah, eu não passo, ah, eu sou ruim, ai, concurso não é para mim, ai, não sei o quê. Por quê? É uma pessoa que não tem capacidade? Tem capacidade, mas ela tá ali, ó, massacrada, né? Porque ela não foi considerada melhor, ela não foi considerada. Então, gente, isso é uma coisa que a gente pode transformar. Fiz vários concursos, em muitos eu não fui bem classificado. Até eu conseguir um bom desempenho, né, conseguir primeiros lugares e tal, eu tive que passar por muitas experiências e tal. E muito da minha formação base ali me ajudou a superar isso. Então é isso que a gente tem que ter, né? Não uma sociedade que separa, segrega, como prega aí, né, essa ideia neoliberal colocada. Ah, professor, mas eu concordo com a ideia neoliberal. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum concordar, né? O problema é que na hora da prova você tem que saber que a Celina não pensa isso, né? Não pensa isso, porque a pergunta vai vir em cima disso. Se você acredita nisso, não tem nenhum problema, né? Nós discordamos aqui. Uma vez até um rapaz escreveu uma frase lá, falando que eu estava fazendo politicagem. Gente, eu não faço politicagem, eu faço reflexão. Né? Não tenho nenhum problema da pessoa se defender isso aqui. Se a pessoa acredita nisso aqui, não tem problema. Não tem problema acreditar nisso. Eu não acredito. Mas não tem problema a pessoa acreditar nisso. Agora, se ela quer passar no concurso, ela precisa entender o pensamento da Celina. Né? O que ela traz. Ela precisa entender o que é o DNA da educação brasileira. Ah, mas eu não concordo. Então, se você aprova, não pergunta opinião, se concorda ou discorda. Ah, mas isso aí, a não ser que seja uma dissertação, a não ser que seja uma pergunta aberta, né? Mas quando é de alternativa, a pergunta vai vir assim, de acordo com Celina Arias, né? A educação escolar deve garantir. A pergunta vai ser essa.
né? Então você tem que estar atento. Por quê? Conhecer os pensamentos de outros a que você não concorda, também é importante. Também é importante. Conclusão, função social da escola, né? Então ela coloca aqui, ó, isso é importante, ó, compromisso com formação do cidadão e da cidadã, com fortalecimento dos valores de solidariedade, compromisso com a transformação dessa sociedade. Então, anota aí, isso é o pensamento dela quando ela vai trabalhar função social da escola, né? E aí ela coloca aqui sugestão de filmes, educação não é mercadoria e comercializar estudantes é crime, né? Então uma sugestão dela, e ela encerrou desta maneira a palestra, né? E as ideias. Então espero que você tenha captado, né, o pensamento aí da Celina Arias, porque isso é importante para o concurso, gente. Fazer sempre reflexões é importante, tá bom? Um grande abraço, boa sorte aí nessa prova. Eu vou gravando vídeos à medida que a gente vai conseguindo espaço na agenda e respondendo vocês também. Obrigado pela companhia e até uma próxima aula.